Eu queria saber do vídeo que vocês assistiram sobre valores mobiliários na sociedade anônima. Ficou claro para vocês? Tem alguma coisa que vocês queiram comentar ou perguntar, até antes de eu fazer algumas colocações sobre o assunto? Eu vou fazer o seguinte. Então, Rafael, a Rafael está perguntando aqui que ele não sabia que ainda dá. Claro que se utiliza a nota promissória. Tá? A nota promissória é um título de crédito ainda bem utilizado. Sabe onde que usa bastante, Rafael, ainda e nota promissória? Eles usam vinculada a contratos. Só que aí a nota promissória ela vale por si só, muitas vezes. Então, nota promissória, quando você está fazendo uma negociação, é muito recorrente, certo? Aqui a gente está falando de um tipo de título de crédito, que é algo que eu ainda pretendo trabalhar com vocês esse semestre, mas especificamente nos valores mobiliários, a gente está falando de uma nota promissória, né, que a gente chama de commercial paper, muito peculiar, porque ela pode ser emitida desde que ela conte com alguns requisitos que são próprios do título de crédito, mas ali eles se tornam necessários e não uma opção, como é o caso das notas promissórias comuns, aquela amarelinha que a gente encontra na livraria, certo? Ou não, né? Quando a gente estudar nota promissória, vocês vão ver que uma nota promissória não precisa ser aquele modelinho que a gente está acostumado a ver. Uma nota promissória pode ser uma folha de caderno. Você pode escrever um manuscrito e ela vale tal como qualquer outro título de crédito, né? Mas, assim, fato é que, no caso de sociedade anônima, ela já segue um padrão de requisitos que precisa conter para ser considerado um valor mobiliário. Vamos lá, então, deixa eu fazer alguns comentários para vocês. Valores mobiliários. Aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala em valores mobiliários, a gente está incluindo as ações. Então, o que eu poderia, assim, considerar? Que os valores mobiliários, eles são formas de captação de dinheiro da sociedade anônima, que não estaria oh, meu Deus, desculpe, gente. Desculpa, eu não sabia que ia sair o som. Deixa eu tirar o som. Vou ter que passar assim para não ficar minha voz, tá? Então, aqui, os valores mobiliários, gente, são todas as vezes que você quer obter recurso. Então, elas podem ser mediante a emissão de ações, só que quando você emite ações, você vai ter que necessariamente mexer em estatuto social, porque você necessariamente está falando de capital social. E às vezes é tão mais burocrático, tão mais difícil de você conseguir deliberação para emitir mais novas ações. E outra, você está envolvendo mais gente para partilhar os lucros. Às vezes não é isso que eles querem. Eles não querem ter mais pessoas dividindo os dividendos, né? Dividindo os lucros da sociedade. E, estrategicamente, as formas de captação podem ser melhores desde que se busque através de outras formas, como no caso das debêntures. Vamos por aqui, ó. Das debêntures, das partes beneficiárias, dos bônus de subscrição e da nota promissória. Tá certo? Aqui tá errado. Nossa, no meio. Tá errado, não é essa aqui, tá? Mas acho que o slide que eu mandei para vocês está arrumado. É uma de dois. Ah, não, tá certo. Eu tô louca. É esse mesmo. É o 538 de 2016, certo? Que é uma instrução normativa da CVM que vai tratar dessa questão da nota promissória, tá certo? Então, assim, o que traz nessa legislação? Que as debêntures, aquela coisa assim, as pessoas às vezes já ouvem falar, mas não tem nem ideia do que é, né? E, na verdade, debêntures não tem necessariamente vinculação com acionistas, porque debêntures pode ser adquirida por qualquer pessoa, mesmo as que não são acionistas, certo? Então, eles vão representar um contrato de mútuo. O que é mútuo? Empréstimo, tá certo? É um tipo de contrato que vocês vão estudar em direito das obrigações, lá em direito civil.
E ele envolve alguém que vai ficar como credor, que seria chamado de mutuante, e alguém que vai ser chamado de mutuária, que é devedora. Então, nesse caso, o que acontece? O investidor ele vai ser o credor, porque ele vai estar emprestando um determinado valor correspondente ao da debênture para que a sociedade anônima devolva daqui a um determinado tempo. E tudo isso determinado pela escritura de emissão, que é o documento em que se rege ali as condições, como o vencimento, a correção monetária, as garantias da debênture. Tá certo? Então, aqui, no caso da debênture, se pode dizer que existe uma maior previsibilidade do resultado desse investimento. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está falando em ações, nós estamos falando de algo que você não sabe se vai valer a pena. Você não sabe se você vai ter lucro com aquela venda, com aquela compra de ações. Isso vai depender do mercado, vai depender da estratégia, vai depender do setor, de tudo que vai acontecer dali em diante. Agora, as debêntures, ela já deixa uma obrigação certa da sociedade anônima de pagar. Ok? Por quê? Porque aqui na escritura de emissão, que é o que rege, ela vai estar dizendo que você necessariamente é o credor, credor de algum valor. Acionista, se não teve lucro, não tem que pagar, não tem que receber nada. Acionista, se as ações dele caíram no mercado, não tem ninguém responsável, assim, né, via de regra, ninguém será responsável pela queda de suas ações, né? Ninguém vai ter que indenizá-lo por causa disso, diferente da debênture, tá? Vou puxar mais um aqui. Então, as debêntures, deixa eu passar aqui para esse, tem algumas espécies diferentes. É interessante que vocês entendam que essas espécies, gente, via de regra, ela vai ser importante quando houver inadimplência ou quando houver insolvência. A ideia é que ela não precise ter diferença nenhuma. A ideia é que todos os tipos de debênture representam uma obrigação da sociedade anônima de pagar um determinado valor. Essa obrigação não vai mudar. O que vai mudar é, em caso de insolvência, que a gente está falando aqui, na insolvência a gente está falando de falência, tá? No caso de falência, vai mudar a posição deles na ordem de pagamento. Então, lá na falência, a gente tem uma ordem de pagamento que começa com os trabalhadores, em segundo lugar vem os com garantia real, depois vem os tributários, depois recebe os com privilégio especial, depois com privilégio geral, depois os quirografários e depois os subordinados, subquirografários e depois subordinados ainda. Quer dizer, existem 8 classes de recebimento. Então, se a gente vai falando de uma debênture com garantia real, ou seja, uma debênture que diz o seguinte, ó, se a sociedade anônima não te pagar, ela está dando esse bem como garantia. Se o debenturista não recebe, ele vai executar aquela debênture e vai converter aquela garantia sobre aquele bem que ele deixou em penhora, vai vender e o valor, vai vender não, vai levar para leilão, vai fazer venda judicial, o que for necessário, vai pegar o dinheiro para ele para pagar a dívida da sociedade anônima. Certo? Claro, se vender por mais, devolve para a sociedade anônima. Mas na falência, digamos que haja falência, e ele não vai poder receber dessa forma, porque na falência muda tudo, essa questão procedimental. O debenturista com garantia real, ele vai receber logo depois dos trabalhadores. O debenturista com garantia flutuante, ou seja, que tem privilégio geral sobre o ativo, ele vai receber depois aliás, antes do quirografário, depois do privilégio especial, ou seja, tributário, privilégio especial, privilégio geral. Vai receber nessa ordem, ou seja, na 5ª ordem de pagamento. Se a debênture não diz nada a respeito da sua espécie, ela é quirografária, sem preferência. Aí ela vai ficar lá na 6ª ordem de pagamento. E aí vem aquela debênture, assim, 10ª, que é a subordinada. Subordinada só recebe depois que todos os outros credores receberem, certo? Ela só vai perceber o pagamento, o recebimento dos diretores, dos acionistas, então, porque antes é o debenturista subordinado, certo? Então, essa espécie de debênture aqui
ela tem muito mais relevância nesses momentos de crise e de insolvência. Gente, nenhuma pergunta? Vocês estão fera, hein? Valor mobiliário não ter pergunta é porque vocês estão muito fera. Não, nenhuma, professor. Vamos lá. Voltando aqui. Deixa eu pegar outra parte para comentar com vocês. A cláusula de conversibilidade. Essa cláusula, ela é uma exceção à regra, tá? Se tiver cláusula de conversibilidade em ações, ela possibilita que o debenturista, ao invés de receber o valor que ele teria lá direito, ele peça para converter em ações. Certo? E para isso ele precisa ter uma reserva de capital. A sociedade anônima tem que ter uma reserva de capital. O valor lá, ó, isso aqui vamos deixar disponível, que caso haja uma conversão das debêntures, a gente joga esse valor para o capital social. E daí transforma aquilo em ações. Neste caso, os acionistas têm preferência na aquisição das debêntures. Não precisa ser acionista para ser debenturista. Mas se for uma debênture com conversibilidade em ações, com cláusula de conversibilidade em ações, o acionista tem direito de preferência na sua aquisição. Tá, isso aqui é muito específico. Partes beneficiárias. O que vocês têm que lembrar das partes beneficiárias, pessoal? Partes beneficiárias é tipo beneficiar quem não é sócio, beneficiar um acionista. Fazer uma pessoa receber os dividendos também sem fazer parte do quadro de sócios. Certo? Então, assim, é até interessante, eu até coloquei para vocês como que originalmente apareceu as partes beneficiárias, e ela apareceu assim como tipo um suborno. Olha, se você me conceder isso, eu te faço fazer parte, receber parte dos lucros, é mais ou menos isso. E talvez seja por isso que não se possa fazer isso em sociedades anônimas abertas, só nas fechadas. Tá certo? Lembrem disso, é isso que cai no exame de ordem. Partes beneficiárias só em sociedades anônimas fechadas, vedadas e abertas. Outra coisa que cai muito, títulos negociáveis sem valor nominal. Elas não têm o valor atribuído. Uma vez que você venda, digamos, as partes beneficiárias, porque elas tanto podem ser concedidas gratuitamente como vendidas, esse valor não faz parte do capital social. Você pode vender, a pessoa vai comprar lá por determinado valor, mas não existe um valor nominal determinado, certo? E também lembrar do limite. Não pode ter pessoas que tenham partes beneficiárias e que recebam mais de 10% dos lucros. Deixa eu aproveitar para arrumar isso aqui. Aqui nas partes beneficiárias também tem cláusula de conversibilidade em ações. Também tem aquela possibilidade de pedir para transformar em ações o crédito que tem a receber. O bônus de subscrição, esse valor aqui não concede direito de crédito. Isso é legal de dizer, ó. As debêntures, ele vira um credor. Nas partes beneficiárias também é um credor que a gente chama de aleatório. Por que é um credor aleatório? Porque ele só vai ter direito de crédito se tiver lucro. Então, não é garantido, certo? Agora, quando a gente fala em bônus de subscrição, a gente não está concedendo crédito, a gente está concedendo uma preferência, um direito de preferência. Porque o bônus de subscrição são títulos que conferem o direito de preferência de subscrever ações de companhia emissora quando houver futuro aumento de capital social, ficando da mesma forma sujeito ao pagamento do preço de emissão. E por que precisa ter um futuro aumento de capital social? Que eles dizem que só vai ser possível a emissão de bônus de subscrição quando se tratar de sociedade de economia, sociedade de capital autorizado. Porque no capital autorizado, você já tem no estatuto a previsibilidade de aumento de capital social. Se vai ter aumento, eu posso já conceder bônus de subscrição para quem for interessado. E, obviamente, que porque ele aumenta a possibilidade de ser sócio, preferência de aquisição são dos acionistas, mas não precisa ser acionista.
Depois deles exercerem sua preferência, sobrou, não precisa ser acionista para comprar o bônus de subscrição. E aí, por último, eu falei da nota promissória, comercial paper, né? E aí já temos uma instrução normativa, não tem previsão na lei, e que basicamente ela vai determinar, vai possibilitar que seja emitida para captação de recursos a curto prazo, porque é de 30 a 360 dias para devolução pela sociedade anônima, e se for sociedade anônima fechada, de 180 dias. A debênture, gente, só para vocês saberem, normalmente ela é coisa de anos. Então, você compra lá uma debênture para receber daqui 10 anos o crédito. Não necessariamente, mas normalmente é longo prazo. E a nota promissória para uma coisa mais rápida. Né? Essa questão da negociado somente por endosso em preto com cláusula sem garantia, ela está querendo dizer o seguinte, que uma nota promissória, ela pode ser endossada. Pessoal, sabe tipo cheque endossado? Cheque que você assina atrás? É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Só que, quando a gente fala endosso em preto, significa que ele tem que identificar para quem ele está endossando. Isso faz com que o título permaneça nominal. Você não torna ele o portador. Tá certo? Eu estou tentando aqui. A debênture pode ser bem cara, porque é um investimento a longo prazo, né? Rafael está falando aqui que a debênture é bem cara normalmente. Mas não há necessidade. Pode ser bem cara, pode não ser, mas como ela envolve um investimento assim bem maior, é difícil você pensar num investidor que queira lá ter pouco retorno com isso, certo? Da mesma forma a sociedade anônima. Se ela está emitindo debênture é porque ela está precisando de dinheiro, e daí dentro do contexto de uma sociedade anônima, uma debênture tem que ter um valor bem significativo, né, para ter efeito realmente de captação de recursos. Aqui só falando do endosso em preto. Então, o endosso em preto, ele faz com que o beneficiário do endosso seja identificado de modo que eu não torne esse documento ao portador. Porque, veja só, gente, eu quero que vocês pensem no cheque, porque cheque é mais comum de acontecer, tá? Só para fazer uma analogia. Se a gente assina atrás de um cheque sem falar para quem a gente está endossando, a gente tornou aquele cheque ao portador. Ou seja, credor é quem estiver com ele nas mãos. Certo? É claro que quando eu chegar lá no banco, o banco, se for mais de 100 reais, o banco vai exigir que seja nominal, e aí vai constar meu nome. Mas um título de crédito sem endosso, sem identificação de quem foi endossado, ele é o portador, é para quem está com ele. Agora, aqui não é possível porque necessariamente o endosso tem que identificar para quem. E a cláusula sem garantia significa o seguinte, cláusula sem garantia é uma exceção à regra do endosso, porque o endosso faz com que quem endossou continue obrigado ao pagamento daquele título. Além do devedor principal, que é o devedor que assinou a nota, que assinou o título, quem endossou também fica solidariamente responsável pelo pagamento. Só que, se tiver cláusula sem garantia, quem endossou não fica obrigado ao pagamento. Tá? É uma regrinha lá da Lei Uniforme de Genebra, que é a nossa legislação que regula tanto a nota promissória como a letra de câmbio, que é coisa que vocês vão estudar posteriormente, tá certo? Gente, perguntas, comentários? Mais alguma coisa? Eu acho que não é bem pergunta, professor, mas esses documentos aí, acho que é mais para quem vive no dia a dia, para ter maior familiaridade, né? Rafael, tá bem ruimzinha, tá bem ruim o áudio. Você quer passar aqui? Rafael, eu gostaria que você colocasse aqui no chat, porque não dá para ouvir o que você falou. Como? Não dá para ouvir, Rafael. Aline, tudo certo? Alguma pergunta? Aqui tranquilo, prof. Na verdade, eu estou dando uma lida no material ainda, ver se eu consigo entender melhor, mas não nenhuma dúvida que tenha surgido ainda. Jóia. Tá.
Roger, Bianca, alguma coisa a acrescentar? Ok. Manuel, Diego, alguma pergunta? Ok. Daiane, Alain, Doutora Matheus, Diego, Diego, diga. a senhora tinha comentado a vez passada sobre o que eu estava falando lá sobre a financiar o capital social na venda de ações, lá que a senhora tinha comentado comigo. Aí a Uhum, senhora comentou que geralmente quando a SA vai emitir, né, essas ações é no mercado primário para depois ir para o secundário, em tese. uhum, A uhum. senhora comentou que o acio não impediria do acionista diretamente vender as suas ações no mercado secundário. Isso. Isso é possível? Sim, o acionista, a partir do momento que ele tem as ações, nada impede que ele venda no mercado secundário. Não sei se é isso que você está falando. Ah, sim, mas por que que ele começa, por que que não começam já no mercado secundário? Por que começam no mercado Tá. primário? É porque assim, a primeira venda que você faz, quando você tem que formar lá o capital social, certo? Certo. Então, quando é a sociedade anônima que está ofertando ações que nunca tiveram dono, é mercado primário. Entendeu? Então, ela não tem como Uhum. ir direto para o secundário. Então, ela tem que vender para os acionistas, quem vai se tornar acionista lá no comecinho. Ou, quando ela Ah, vai... tá. Então, se eu formei uma empresa com outro sócio, então eu obrigatoriamente tenho que vender no mercado primário. Isso, obrigatoriamente. Você funda, Ah, tá. vamos chamar você de fundador, tá? Certo. Você é um Uhum. fundador junto com outros fundadores. E vocês precisam de mais acionistas. Vocês vão ofertar isso no mercado primário, porque vocês precisam buscar recursos para o capital social, tá certo? Uhum. Aí Entendi. depois, esses que compraram, esses aí sim, nada impede que eles negociem. E quando eles negociarem, é mercado secundário. Aí é bolsa de valores e mercado de balcão também. Mas é isso que vai variar aí conforme o mercado. Mas quando a sociedade anônima está formando capital social ou está aumentando o capital social, emitindo novas ações, aí quando é ela que está oferecendo, aí é mercado primário. E só lembrando o seguinte, a sociedade anônima não faz oferta direta para o investidor. Se for sociedade anônima aberta, ela precisa do intermediário que se chama mercado de balcão, tá? Que aí é um banco ou é sociedade corretora, sabe? Ela nunca pode fazer direto. E se for sociedade anônima fechada, aí ela pode fazer direto essa negociação. Até porque, normalmente, sociedade anônima fechada, os acionistas são os próprios fundadores, foram aqueles que Sim. resolveram criar a sociedade. Né? E as debêntures, no caso, ali não precisa vincular o capital social, né? Não precisa Não, declarar isso. Não tem nada, nenhuma vinculação como as ações, por exemplo, a emissão não, de ações. não. A debênture é assim, a gente precisa de mais 500 mil, gente, mas não queremos aumentar capital social. O que a gente faz? Emite debêntures lá, emite 10 debêntures e 50 mil reais e vê se tem investidor para isso, certo? Aí, só assim, cuidando, se eles colocarem aquela cláusula de conversibilidade em ações e, de repente, esse debenturista exerce o direito depois de converter, eles já precisam ter uma reserva de capital, tá? A reserva de E capital, essa lembra? reserva vem, às vezes, da emissão Isso, com lucro. isso. Sabe Aham. o preço de emissão maior que o valor nominal? Que eu Uhum. falei, é aquele, um dos casos é aquele, tá? Outro caso que você tem reserva de capital é quando você teve um lucro e parte dele você destinou para reserva e parte dividiu entre os sócios. Isso é outro tipo de Ah, reserva de capital. Então, se você precisa ter essa reserva para que caso ele exerça o direito de converter em ações o crédito que ele tem como debenturista. Mas fora isso, debenture, o valor de debenture não vai ter vinculação com o capital social. perfeito. Obrigado. Ah, de nada. Imagina. Hudson, Celso, Evelyn, mais alguma pergunta? Tranquilo da minha parte, professora.
Obrigado. Joia, nada. Luiz Eduardo. Bianca, eu já te chamei, Bianca? Deixa eu ver quem que eu não vi aqui ainda. Roger, Tailine, acho que eu não tinha visto aqui. Oi, professora. Ah, Tudo bem? diga. É que minha internet tá meio ruim, entrei agora há pouco. Ah, não tem Tô aqui problema. tô no interior que é mais ruim. Não tem problema. Essa aula está sendo gravada justamente para que quem tem problemas de conexão, coisas assim, eu possa acompanhar também depois. Tá certo? Pessoal, então é o seguinte, eu vou deixar agora vocês vendo o vídeo sobre órgãos da administração, que é a última parte de Sociedade Anônima que vocês vão ver, tá? E na aula de amanhã, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais sobre a Sociedade Anônima no contexto geral. Tá certo? Outra coisa, até estava me esquecendo. Eu vou mandar para vocês ali pelo grupo como vai ser a questão das avaliações. Só para contar que vai ter uma avaliação disponível para vocês no AVA e uma avaliação, que seria uma prova, né? Também que eu vou mostrar como é que vocês vão me mandar isso. Tá certo? Alguma pergunta? Então, não esqueçam lá de dar o like, se inscrever no meu canal e como é que é? Colocar o sininho. Tá bom? É o sininho, né, que tem que pedir para colocar, que é a Aline que me ensinou isso. Ah, então tá certo. Prof, diga. Aline aqui. Você vai explicar como é que funciona, como é que vai funcionar as avaliações pelo Zoom ou só vai encaminhar no AVA? Vou encaminhar no AVA, vou explicar para vocês ali no grupo e vou encaminhar no AVA também. O plano. Ah, então tá bom. Beleza. Tá? Eu só vou confirmar se eu preciso que eles aprovem lá na coordenação o que eu mandei. Eu já fiz um plano de avaliação. Aí só quero saber se eles aprovaram como eu fiz. Se eles aprovaram, eu já mando ali para vocês. Então tá bom. Tá beleza. Bom? Tem que estar uma discussão disso lá no grupo dos representantes também, a respeito dessas avaliações que a gente está esperando um documento oficial, né? Uhum. Que eles mandam, a gente fica sabendo como é que vai ser. Não, os professores, eles têm um plano de avaliação, tá? Então, provavelmente vocês vão... eu não sei se eles que vão passar isso ou se é a gente, mas cada um tem um plano de avaliação e tá mais ou menos... Algumas coisas estão padronizadas para que os professores sigam. Ah, tá bem, tá bom? então. Obrigada, prof. De nada, gente. Tchau, até mais. Vamos lá. Assistam agora. Eu vou saber quantas visualizações teve lá no meu canal, tá? Até. Beijo. Tchau, tchau.